Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Todo mundo pergunta sempre nos vídeos aqui do canal quem é o grande serviço de streaming, né? Quem vai ser o líder daqui a alguns anos. E agora a gente pode estar vendo alguns indícios de que o líder pode mudar daqui pra frente. Porque a Netflix desacelerou bastante e teve um resultado bem abaixo das expectativas, o que afetou muito as suas ações. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 50 mil inscritos aqui nesse canal e eu tô tentando chegar a 250 mil no meu primeiro canal. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando bater a marca dos 10 mil seguidores para liberar algumas novas funções que eu tô tentando trazer para vocês. Mas o que aconteceu? Vocês vão se lembrar que eu fiz no começo desse ano um vídeo a respeito do resultado da Netflix, do fato da Netflix ter batido a marca dos 200 milhões de assinantes, né, de assinantes pagantes. E eles tinham atingido, na verdade, a marca de 204 milhões, o que é uma marca sensacional, né, bater a marca dos 200 milhões, só que ela já foi batida pela maior concorrente da Netflix, que é hoje a Amazon Prime Video. A Amazon Prime tem diversos motivos diferentes para ter atingido essa marca, mas não é o assunto do vídeo de hoje. Se vocês quiserem, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Mas, falando a respeito do crescimento da Netflix, como eu disse, a Netflix terminou o ano de 2020 com 204 milhões de assinantes e ontem saiu o report do primeiro trimestre de 2021 e eles chegaram a somente 208 milhões. Então, em um trimestre inteiro, a Netflix cresceu somente 4 milhões. É de longe o pior trimestre que ela já teve desde que o crescimento dela começou, né, de forma quase que desenfreada nos últimos anos. E esse resultado surpreendeu negativamente porque a previsão da própria Netflix era de 210 milhões de inscritos. E o que agrava mais ainda essa situação é justamente que a Netflix já tinha feito uma previsão muito modesta. Eles falaram, inclusive, no último trimestre, que eles iam fazer uma previsão bem pequena, um crescimento de cerca de 6 milhões de novos inscritos, porque eles acharam que muitas pessoas já tinham feito a inscrição durante a pandemia. Obviamente essa justificativa é completamente válida, só que eles mesmos falaram que eles estavam dando uma previsão bem modesta e eles ficaram abaixo dessa previsão. Normalmente, quando uma empresa faz uma previsão modesta, é porque eles querem bater essa previsão e mostrar para os acionistas, olha pessoal, a gente preveu 210 e a gente acabou fazendo 214, 212, mas aconteceu o contrário. Então mesmo com essa previsão abaixo, né, do que a Netflix normalmente cresce, eles cresceram menos ainda. E isso somado a um trimestre que a Disney cresceu bastante com o Disney Plus e principalmente que a Warner cresceu bastante com o HBO Max. E não só isso, acabou de sair a notícia que a Amazon atingiu os 200 milhões de assinantes também. Então eu acho que se historicamente a gente for ver essa batalha dos streamings, a gente vai ver essa notícia como uma notícia extremamente importante, né? Esse mês de abril principalmente, como um mês extremamente importante, possivelmente um mês de virada. A gente tá vendo outros grandes estúdios crescendo, fazendo parcerias, expandindo mundialmente, como o Disney Plus já fez, o HBO Max está fazendo agora, e a notícia extremamente positiva para a Amazon também, e agora a gente tem uma das primeiras grandes decepções envolvendo a Netflix em termos de números. É curioso que eu fiz um vídeo anteontem, se eu não me engano, falando a respeito disso, que num período muito próximo, tanto a Netflix quanto a Amazon iam brigar para não perder inscritos, eles iam evitar o churn rate, né, que é o que eles falam, que é a taxa de cancelamento de um serviço de streaming, que da Amazon é extremamente baixa, do Disney Plus também é muito baixa, o HBO Max está com um churn rate um pouquinho mais alto, justamente porque eles estão lançando os filmes, então tem muita gente que se inscreveu para assistir o Snyder Cut, por exemplo, e já tá cancelando, mas não dá pra gente saber ainda exatamente qual vai ser o resultado, né, desses filmes que a HBO Max tá lançando, e a gente vê que outros serviços de streaming também têm uma taxa de rotatividade muito alta. Então a minha previsão parece que vai se tornar correta já nos próximos meses, nos próximos trimestres, porque se a Netflix cresceu no mundo inteiro somente 4 milhões, e eles já fizeram a previsão de que no próximo trimestre eles vão crescer somente 1 milhão de novos assinantes, é muito provável que em 2022, 2023, a Netflix esteja batalhando para não perder o número de assinantes que eles possuem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na reportagem feita pelo The Hollywood Reporter, né, que é de extrema confiança lá nos Estados Unidos. Netflix Misses Forecast, né, aqui falando que o Netflix ficou abaixo das expectativas com 4 milhões no primeiro trimestre. Né? Então eles tiveram um resultado de 15,6 milhões no mesmo período do ano passado, então de 15,6 na pandemia passou para 4 milhões de um ano para o outro.
Então, mesmo que o resultado do ano passado tenha sido sensacional, esse ano a queda foi muito grande. E aqui, ó, vocês podem ver, não chegou nem a 4 milhões, né? Foi 3,98 milhões de novos inscritos mundialmente, né? Ó, worldwide. E o CEO, né? O co-CEO da Netflix, o Reed Hastings, falou o seguinte, ele falou que nós tivemos 10 anos que foram como seda, né? Ele diz que eles deslizaram como seda e agora o negócio tá um pouquinho bambo. Ele quis dizer que eles cresceram demais num período de somente 10 anos, então agora eles estão começando a enfrentar momentos mais difíceis. E o CFO, Spencer Neumann, falou que é tudo culpa da pandemia, assim como outros serviços de streaming já usaram a pandemia como justificativa, como foi o caso do Quibi, né, que usou a justificativa que a pandemia estava acontecendo e tal, e todo mundo criticou o Quibi, agora a Netflix está fazendo o mesmo. E o momento de todo esse evento que aconteceu, que pra mim foi o Reed Hastings tentando proteger as ações da Netflix, foi quando ele disse que os concorrentes não eram um fator nessa queda, né, nessa expectativa de 6 milhões e no resultado de 4 milhões. Eles citaram, inclusive, Disney Plus, HBO Max, Peacock e todos esses novos serviços que surgiram e falaram que isso não é um fator. E por que eu acho que ele tá tentando proteger as ações da Netflix? Porque se as pessoas verem o HBO Max, a Disney Plus e etc. como opções melhores, muitas pessoas podem vender ações da Netflix e comprar ações de outras empresas. E é exatamente isso que aconteceu, como vocês vão ver daqui a pouco. Só que mesmo com tudo isso, a Netflix continuou subindo os preços ao redor do mundo no ano de 2020 e 2021. Então, em termos financeiros, a Netflix está no melhor momento da história dela. Eles estão fazendo muito dinheiro, inclusive eles estão comprando ações da própria empresa de volta. Eles compraram 5 bilhões de dólares, né, que eles chamam de buybacks. Quando uma empresa está crescendo bastante, a diretoria da empresa compra em nome da própria empresa, né, eles compram ações de acionistas menores, pessoas que estão querendo vender ações da Netflix, eles vão lá e compram essas ações de volta para a empresa crescer ainda mais de forma, entre aspas, um pouquinho mais independente. E a Netflix tinha gastado 11 bilhões de dólares no ano de 2020 com conteúdo original, seja comprando conteúdo de outros estúdios, seja produzindo novos conteúdos, e eles vão gastar agora em 2021 17 bilhões de dólares. Inclusive eles citaram durante esse evento o Brasil e a Índia, eles citaram literalmente o Brasil, falando que é um dos poucos países que eles ainda não conseguiram retomar a produção de séries, de filmes e etc, porque a situação envolvendo a pandemia está realmente muito grave. Então a gente vê que o Brasil tem uma posição, entre aspas, especial aí para a Netflix. E como vocês sabem muito bem, eu gosto de mostrar as coisas pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como ficaram as ações da Netflix nesses últimos dias. Porque o resultado saiu e, como eu disse, o mercado financeiro já reagiu a esses números. Vocês se lembram que no ano passado a gente teve um dia muito bom da Netflix, que a Netflix cresceu 18% em somente um dia, quando eles anunciaram que iam lançar um filme por semana, quando eles anunciaram toda aquela estratégia. E agora, com esse resultado negativo, a gente viu, ó, como vocês podem ver, uma queda de 8,68%. Uma queda de quase 10% numa empresa como a Netflix representa aí uma queda no valor de mercado em torno de 20 bilhões. E vocês veem aqui que realmente foi uma queda muito acentuada de 549 para 510 no decorrer de somente um dia. E se a gente olhar somente esse ano de 2021, a gente vê que as ações da Netflix começaram em 522 dólares e estão agora com 510 dólares. Então, nesse ano de 2021, as ações da Netflix estão em queda. E só para mostrar para vocês que essa narrativa de que os concorrentes não tiveram nada a ver com essa queda pode ser um pouquinho mentirosa, a própria CNN fez uma reportagem a respeito disso, falando que, né, aqui eles citam, ó, rivals gain strength, querendo dizer que os rivais ganhando força é sim um fator muito grande, considerando essa queda da Netflix. Então, o que isso significa para a Netflix? Nesse momento não significa muita coisa, significa que talvez eles estejam chegando em um ponto de saturação quando a gente fala de novos assinantes, pode ser que eles fiquem ali na casa dos 250, talvez seja o teto para um grande serviço de streaming, a gente não sabe ainda quantos inscritos a Disney, a HBO Max, a Amazon Prime, quanto eles vão ter daqui a alguns anos, mas talvez o teto para esses grandes serviços seja nessa casa de 200 a 300 milhões. Então talvez a Netflix vá ser a primeira a encarar esse ponto de saturação, ganhando 4 milhões nesse trimestre, ganhando mais 1 milhão ou 2 milhões no próximo trimestre. Talvez agora que a Netflix já é uma potência global, ela comece a crescer cada vez menos, o que eu acho
completamente natural, não quer dizer que a empresa vai perder a guerra dos streamings por causa disso, não quer dizer que a empresa vai deixar de ser lucrativa. Só para vocês terem uma ideia, o lucro no primeiro trimestre do ano passado foi de 700 milhões de dólares, enquanto nesse trimestre foi de 1,7 bilhão de dólares. Então o lucro desse primeiro trimestre foi muito maior do que o lucro do trimestre do ano passado, porque eles aumentaram o preço e tiveram menos gastos, principalmente por causa da pandemia. E uma coisa que a Netflix não falou literalmente, mas que eu acho que foi um fator sim, nenhum grande sucesso, nenhum sucesso gigantesco foi lançado nesse primeiro trimestre pela Netflix, e sim pelos seus concorrentes. A gente viu WandaVision saindo no Disney Plus, e a gente viu WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e outros filmes, inclusive, sendo lançados no Disney Plus, e a gente viu principalmente no HBO Max Godzilla vs Kong, e a gente viu também o lançamento do Snyder Cut, sem falar nos outros filmes como Judas and the Black Messiah e outros filmes que já tinham sido lançados. Então, pela primeira vez, se a gente olhar o mundo dos streamings, os maiores sucessos de 2021 não foram lançados pela Netflix, e sim pelos seus grandes concorrentes. Então acho que eles ignorarem que os rivais são sim um fator, eu acho que é um erro ou pelo menos uma mentira para os acionistas. Então pessoal, eu não vou estender muito o vídeo aqui para o vídeo não ficar com 20 minutos. Se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito, me procurem lá no meu Instagram, que eu converso com vocês numa boa. E se vocês quiserem participar do meu vídeo de perguntas e respostas, entrem lá no meu Twitter e façam perguntas na postagem que eu fiz. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, me sigam lá no Instagram para eu atingir a marca dos 10 mil seguidores, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.